Graças a Deus, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite de sexta-feira que nós estamos para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus pela vitória da semana, pela bênção que Ele nos concede, pela oportunidade que nós estamos aqui nesta noite para compartilhar um texto da palavra de Deus, compartilhar a sua companhia, que nessa noite, em nome de Jesus, que você seja alcançado, que você seja abençoado pelas ricas bênçãos do Senhor, que você receba a graça, a alegria, o poder, a unção, as misericórdias, que Deus possa estar visitando a sua casa, visitando a sua família, que em nome de Jesus, que Deus possa estar trabalhando a seu favor, em nome de Jesus, que você creia verdadeiramente nesta palavra, que você confie verdadeiramente no nosso Deus, em nome de Jesus, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, que você nesta noite seja abençoado e que você seja um abençoador também, e que outras pessoas possam estar recebendo esse vídeo, recebendo essa mensagem, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus, que não é palavras humanas, mas é palavra vinda da boca de Deus, que nesta noite, em nome de Jesus, você receba a vitória, receba o milagre, receba a bênção, que você seja agora nesta noite agraciado, em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler o pedido de Jairo. Está escrito assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. No versículo 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menino, te digo, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes que expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Graças a Deus. Uma das passagens maravilhosas que nós vemos é daquilo que o Senhor ele veio trazer sobre a humanidade. É aquilo que Jesus representou e representa para a humanidade. Que para Jesus não há causa difícil, para o Senhor não há causa impossível. Aquilo que ao homem é impossível, para Deus é possível. Então que essa palavra ela vem nos expressar verdadeiramente o poder da fé, a ação da fé, quando nós colocamos a nossa confiança e quando nós nos colocamos verdadeiramente na dependência de Deus. Ele trabalha, Ele opera e Ele faz. Jesus, Ele veio, instalou um projeto, um ministério, o teu reino nesta terra. Então Jesus, Ele revolucionou a sua época. Jesus impactou por onde Ele passava, com suas palavras, com suas ações, com aquilo que estava sendo expresso através das suas palavras. Jesus, Ele nunca abriu a sua boca e disse algo em vão, algo que ficasse na dúvida, algo que deixasse e gerasse insegurança. Sempre as suas palavras, elas eram ditas para um propósito. Sempre que Jesus abria sua boca, ele tinha um propósito. E nós observamos na palavra de Deus que Jesus
Talvez se fosse nos tempos atuais, nos dias atuais, nós iríamos pensar, mas que palavras são essas que Jesus, ele se dirige àquela figueira, ele olha para uma figueira, ele conversa com aquela figueira, porque ele viu o fruto, viu aquelas folhas e desejava o seu fruto, mas não encontrando frutos, ele abre a sua boca, conversa com aquela figueira, dizendo: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Então nós vamos observar que Jesus, ele tinha todo o poder. Jesus, quando estava naquele barco com os seus discípulos, ele estava deitado, e uma grande tempestade se levanta, ventos fortes, ondas violentas, debatendo contra aquela embarcação, debatendo contra a força dos tripulantes. E Jesus olha para o vento, e Jesus solta uma palavra, Jesus conversa com o vento e diz: vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. Quem é esse, irmãos? Eles perguntam, que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que obedece a sua voz? E nós vamos observar que Jesus, quando ele vê Lázaro estava morto, já cheirava mal 4 dias, e ele conversa com aquele morto, ele dá uma ordem à morte, dizendo: Lázaro, sai para fora. Jesus tinha e tem todo o controle, todo o poder. A sua palavra, ela traz vida, a sua palavra traz restauração, a tua palavra traz paz, traz direção, traz conforto. Então todas as vezes que Jesus, ele abria sua boca, era verdadeiramente algo sobrenatural acontecia, porque ele tem a palavra de autoridade, porque a última palavra vem da boca de Deus. E nós vamos observar a vida desse homem que experimentou isso, passou por isso, viveu essa experiência de estar ao lado de Jesus. E esse foi um dos milagres maravilhosos que Jesus fez, um dos 3 milagres que Jesus operou quando ele ressuscita mortos, o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro. Então Jesus, ele está regressando da cidade, da região dos Gadarenos, a qual ele tinha ido lá, atravessado o mar e trazido agora a libertação, aquele Gadareno, libertado ele daquelas legiões de demônios. Era uma região hostil, era uma região que não era amigável aos judeus, e essa foi a única vez que Jesus esteve naquela região. Mas Jesus foi lá para um propósito, Jesus foi lá para um projeto, Jesus foi lá por causa de uma vida, e através da sua palavra de autoridade, ele então liberta aquele homem, aquele gadareno, daquelas legiões que estavam aprisionando a sua vida, e ele volta para Cafarnaum. E ao desembarcar em Cafarnaum, a palavra do Senhor diz que uma grande multidão estava em volta de Jesus, e uma grande multidão estava apertando ele. E a palavra do Senhor diz que ali agora, no meio daquela multidão, alguém, não uma pessoa comum, não uma pessoa normais, não, mas estava ali entre eles um dos principais da sinagoga, um dos principais do sinédrio, um daqueles homens que estavam ali agora ensinando a palavra, aconselhando, orando, intercedendo. Então esse Jairo, esse homem, a palavra do Senhor diz, traz o seu nome. Esse homem tinha um problema na sua casa. Ele sai da sua casa deixando lá, no leito da morte, a sua pequena filha, a sua única filha de 12 anos. Era o que ele tinha de precioso, era o que ele tinha de verdadeiramente de mais valioso na sua vida. Não era a sua posição, não era o seu título, não eram os seus bens materiais, nada disso. A palavra do Senhor diz que ele então chega até a presença de Jesus, e ele não se importou com a multidão, não se importou talvez com os seus trajes finos, e ele se prostra na presença de Jesus. A primeira atitude que ele tem, quando ao se aproximar, ele não diz nenhuma palavra sem primeiro se prostrar, sem primeiro se ajoelhar, sem primeiro se humilhar, sem primeiro negar a si mesmo e se colocar de joelhos na presença do Senhor, porque ele sabia que verdadeiramente quem era a qual ele estava diante.
Não era uma pessoa comum, não era uma pessoa qualquer, mas era a única oportunidade que ele tinha, era a única chance que ele tinha, e ele estava disposto a não perder essa oportunidade, ele estava disposto a não perder essa chance, ele estava disposto ali agora a não dar ouvidos ao que iam dizer a seu favor e contra a sua vida, nada disso. Ele se prostra na presença de Jesus, ele se coloca na presença do Senhor e apresenta-lhe agora qual é o motivo, a razão a qual ele está se colocando de joelhos. Ele se coloca de joelhos na presença de Jesus, porque naquela hora, irmãos, ele sabia verdadeiramente que não havia mais esperança na medicina. A Bíblia não fala quanto tempo, a Bíblia não fala qual era a enfermidade, mas ele com as suas palavras diz que ela está agora à beira da morte. No Evangelho de Mateus vai dizer que ela já estava morta quando ele foi ao encontro de Jesus. Então a palavra do Senhor diz que então ele se ajoelha ao Senhor e dizendo: olha, vamos até a minha casa para que o Senhor coloque as mãos sobre a minha filha para que ela viva. E Jesus naquela hora, irmãos, atendendo aquele pedido, atendendo agora aquele clamor, atendendo agora, irmãos, aquele chamado, ele não resiste, ele vai, não importa o que a multidão estava fazendo, ele toma a decisão de seguir Jairo até a sua casa. E a palavra do Senhor diz que eles, se dirigindo até a casa de Jairo, a palavra do Senhor diz que ao momento contrário, movimento contrário, havia uma multidão de pessoas que estavam vindo agora da casa de Jairo, dizendo: olha, eu quero te dar uma notícia, não precisa mais se preocupar, não precisa mais se perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. As pessoas que estavam seguindo Jesus estavam agora confiantes no milagre, confiantes que Jesus ia fazer o milagre, mas vem a direção contrária, uma multidão que trouxe agora uma notícia, que trouxe agora, irmãos, uma sentença dizendo: não precisa mais se preocupar, porque a sua filha já morreu. E nós podemos imaginar qual foi a reação de Jairo, e nós podemos imaginar qual foi agora a situação em que ele se encontrava. Ele recebe a notícia: sua filha está morta. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que ele não se importou com o que a multidão disse, ele não se importou com o que a notícia chegaram, mas ele traz uma palavra a Jairo, dizendo: não temas, creia somente. E Jairo podia ter naquela hora, irmãos, desistido. Jairo podia ter naquela hora dito: então está morto, então não há mais o que fazer, não há mais esperança, não há mais nada agora que possa acontecer para mudar a situação. Mas Jairo não ouviu a multidão, Jairo não deu ouvidos à multidão, Jairo não sentiu o impacto das palavras da multidão. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: não temas, creia somente. E essa palavra trouxe novamente a esperança ao coração de Jairo. Essa palavra agora não estava mais trazendo o desconforto, agora a tristeza, mas essa palavra estava trazendo esperança, estava trazendo vida a Jairo. Jairo acreditou na palavra, Jairo confiou na palavra, Jairo estava disposto a ir agora até o final, porque ele sabia quem havia dito, ele sabia quem estava falando. E a palavra do Senhor diz que então toda uma multidão estava reunida na casa de Jairo, pranteando. Então aquelas pessoas que haviam sido contratadas para orar ao defunto estavam ali chorando, estavam ali pranteando, estavam ali agora um consolando ao outro. Eles estavam ali agora chorando a perda de Jairo, chorando a morte. Mas a palavra do Senhor diz que então aquele momento, irmãos, era um momento todo especial para Jairo, para sua família e aquela multidão. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele então não permitiu que ninguém ficasse ali. Aquelas pessoas que estavam chorando, as pessoas que estavam lamentando, as pessoas que estavam dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu, não há mais o que fazer, não há mais a quem recorrer. E a palavra do Senhor diz que Jesus tira todos de dentro da casa,
Não permite que ninguém fique, não permite que ninguém esteja, não permite que ninguém participe, porque milagres é para quem crê, milagres é para quem acredita, milagres é para quem não desiste. E a palavra do Senhor diz que então Ele pede para que todos saiam. Por que é que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas ela está dormindo. E a palavra do Senhor diz que então todos eles riram de Jesus. E essa foi a ação que Jesus fez, mandou que todos saíssem. E ficou somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E eles agora vão até o quarto onde a criança está morta naquele leito. E a palavra do Senhor diz que então Jesus, ele chega até aquele quarto diante daquela situação da morte. Ele pega na mão da criança, e ele diz àquela criança, Talita cumi, que quer dizer, levanta-se. E o que nós vamos ver e presenciar nesta hora, que Jesus dá uma palavra para a morte, uma palavra de autoridade, para que a morte saísse daquela criança, para que a vida retornasse, para que o milagre acontecesse, para que a alegria voltasse, para que o ambiente mudasse, para que a glória do Senhor se manifestasse naquele lugar. Porque Jesus estava decidido, irmãos, porque ele não resistiu ao clamor sincero, não resistiu à oração que veio da alma de Jairo, irmãos. Ele foi ao encontro da sua filha morta, e ele agora estava trazendo a vida, porque a sua palavra não volta vazia, porque ele tem todo o poder, seja no céu, seja na terra, ou seja embaixo da terra. E nós vamos observar que aquela multidão que estava lamentando, estava chorando, estava murmurando, estava incrédula, estava agora duvidando do milagre. Nós podemos observar e imaginar a reação que eles tiveram. Nós podemos imaginar qual foi a ação deles diante de um grande milagre, quando 6 pessoas entram naquele quarto e agora 7 pessoas saem daquele quarto. A criança vem andando com os seus pés. A criança está agora no seu estado natural e normal. A vida havia retornado e o ambiente foi agora mudado. As pessoas que estavam chorando com certeza se alegraram. As pessoas que foram contratadas para chorar não tiveram mais utilidade naquele dia, não tiveram mais serventia naquele ambiente, porque não havia motivos mais para chorar, não havia motivos mais para lamentar, não havia motivos mais para agora chorarem a perda, porque a vida estava voltando. E esse é verdadeiramente momentos da nossa vida em que nós passamos também por situações onde nós pensamos que não há mais esperança. Quantos estão hoje sem esperança? Quantos hoje não tem mais uma direção, não tem mais um caminho, não tem mais alegria? Quantos não perderam a motivação? Quantos não perderam, quantos já perderam a sua fé? Quantos já deram ouvidos às más notícias? Quantas vezes nós já ouvimos dizer, está difícil demais, não vai dar certo, não adianta insistir, não adianta orar, não adianta buscar. Quantas vezes nós damos mais ouvidos aos pessimistas, às más notícias? Quantas vezes nós deixamos de tomar posse dos milagres porque nós muitas vezes duvidamos do poder de Jesus, duvidamos do poder da fé. Jesus, ele continua sendo o mesmo, a sua palavra continua tendo toda a autoridade. O seu poder não está limitado a tempo ou espaço, nada disso. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós pensamos, e agora o que fazer? Quantas vezes nós nos já questionamos, o que será daqui para frente?
Quantas vezes nós já pensamos em desistir da promessa de Deus porque achamos que está demorando demais, achamos que a situação está um caos, está perdida. Essa era a situação, esse era o ambiente, essa eram as notícias que chegaram até Jairo. A sua filhinha já morreu. E esta verdadeiramente é a resposta que Jesus deu a Jairo, é a resposta que Jesus, nesta noite, ele entrega a mim e diz a você: não temas, mas creia somente, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir a nossa vida. E aquele ambiente que estava agora sendo agora de tristeza, dor e morte, novamente a alegria voltou, porque Jesus, ele entrou no ambiente, porque Jesus, ele entrou na causa. Para Jesus não há causa perdida, para Jesus não há situação, ele não pode reverter. Em nome de Jesus, o que nós precisamos verdadeiramente é nos revestir de força, é nos revestir de coragem, é nos revestir da presença, é nos revestir do vigor espiritual. Quantos de nós estamos hoje acomodados? Quantos de nós não temos mais disposição para orar? Quantos nós não temos mais disposição para ler a Bíblia? Quantos nós não temos mais disposição para ir para a casa do Senhor? Porque nós estamos conformados em ficar aí agora assistindo uma e outra mensagem. Isso é bom, isso é bênção, mas não é tudo. Nós precisamos nos recorrer aos pés de Jesus. Nós precisamos ir para a sua casa, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e é ouvir a palavra de Deus. E Satanás, ele tem encontrado meios, Satanás tem encontrado artimanhas, armadilhas, ele tem criado situações a qual a igreja, a qual os crentes têm ficado agora com medo, têm ficado acovardados. Qualquer sinal de más notícias, nós nos recuamos, nós nos escondemos, nós nos enchemos de temor e medo e pavor. Mas Jesus, ele tem uma palavra nesta noite para você, dizendo: não temas, creia somente. Está difícil, continue acreditando. Está demorando a resposta chegar, continue perseverando, porque o Senhor Jesus, ele tem prazer é quando nós estamos em fervente oração, enquanto nós estamos continuando crendo na palavra dele. O Espírito Santo de Deus nos motiva a orar, porque nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque a fé é o gatilho que vai disparar o milagre. Jesus, o nosso Deus, ele tem todo o controle nas suas mãos, mas tem o que nós temos que fazer, decisões que temos que tomar, atitudes que temos que tomar, decisões que precisamos tomar, direção em nossa vida que nós precisamos agora colocar, proposta em nossa vida que nós precisamos continuar buscando. Mas nós não podemos desistir diante das dificuldades, nós não podemos deixar de clamar quando parece que tudo está se fechando em nossa vida. Quando a palavra do Senhor diz que Josafá, servo de Deus, homem de Deus, estava sendo ali agora acometido de uma grande ameaça de invasão, um grande exército cercou, um grande exército se levantou contra ele. Diz a palavra que ele teve medo, ele ficou com medo diante da situação, diante da ameaça. Mas a palavra do Senhor diz que ele agora se colocou em oração, se colocou agora na posição, e ele começa a buscar a Deus. E a palavra do Senhor diz que o medo agora foi desfeito, o medo agora foi jogado para longe. Agora a fé e a confiança tomou conta de Josafá e toda uma nação. E a palavra do Senhor, ela foi proferida dizendo: porque esta luta não é sua, mas essa luta é do Senhor. Está difícil demais. Você já tentou com sua força, você já tentou com todas as suas estratégias e nada deu certo, nada funcionou. É tempo de buscar a Deus, é tempo de confiar em Deus, é tempo de depositar a confiança no Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de se desmanchar na presença do Senhor. Não dê ouvidos às más notícias, feche os olhos para agora as más notícias. Não deixe que isso
interfira na sua fé. Não deixe que isso entristeça o seu coração. Não deixe que isso roube a sua fé. O Senhor nesta noite diz para você: não temas, mas creia somente. Porque onde você pensa que está acabado, onde você pensa que morreu, onde você pensa que não tem mais jeito, o Senhor nesta noite, Ele entra nessa causa. Ele entra na sua vida, Ele entra nos seus sonhos, Ele entra nos seus projetos, Ele abençoa a sua família, Ele traz cura, traz libertação, Ele muda o ambiente, Ele muda a sua história. Não deixe agora de olhar para frente, esquece o que ficou para trás. O que passou, passou. O ontem não volta mais. O Senhor disse aquela hora: sai agora, tira todos, porque com os incrédulos nós só teremos atraso de vida, com os pessimistas nós só teremos bloqueios da nossa vida. Fique com aqueles que crê, não fique com a multidão que diz: está tudo acabado. Não perturbe mais o Senhor. Em nome de Jesus, que você continue clamando. O profeta Jeremias disse que o Senhor, através da profecia, disse: clama a mim, eu vou te responder, e além de responder, vou te anunciar coisas grandes e coisas ocultas que você não sabe ou conhece. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que esse ano de 2022 seja um ano de vitória na sua vida, seja um ano de conquistas. Ainda que as coisas possam parecer difíceis, que você não desista, não olhe para trás, que você continue acreditando em milagres, porque o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder para mudar a sua história e te abençoar. Que você continue seu propósito os 365 dias desse ano, porque a bênção de Deus, ela vai alcançar a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, compartilhe nesta noite, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que você alcance o milagre, e Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus, porque eu creio na vitória.